Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai continuar nossa matéria de economia monetária. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou com o conceito de moeda, sua natureza, e também discutimos os pressupostos da teoria clássica, a teoria quantitativa da moeda e as suas consequências para a política econômica, para a política monetária. Na aula de hoje, discutiremos então a teoria monetarista de Keynes, certo? John Maynard Keynes, que sucedeu a teoria monetária clássica. Então, antes de mais nada, o nosso contexto histórico, a teoria do Keynes ela vai surgir num período de grandes mudanças socioeconômicas, onde, por um lado, a gente tem uma decadência econômica da Europa no período entre as guerras mundiais, uma concentração de renda associada a um nível médio-alto de desemprego nas principais economias e, somado a isso, a bolha especulativa crescente associado ao American Dream, que veio a provocar uma expansão acelerada do crédito ao consumo, o que redundou na quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Então, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, a gente tem a cotação das ações na Bolsa de Nova York entre 1926 e 1938. E o que a gente observa é que até a ocorrência da crise, a Bolsa estava em ascensão, chegando seu pico exatamente em 29, quando ela quebra, e com isso leva toda a economia norte-americana a um profundo processo de recessão e junto com ela as economias europeias e dos países periféricos. Em algumas regiões isso provocou a ascensão, por exemplo, de movimentos de extrema direita, como é o caso do nazifascismo na Alemanha, hiperinflações, e somado a isso, na América Latina, particularmente no Brasil, o processo de substituição de importações. Mas nos Estados Unidos, essa crise ela vai perdurar durante muito tempo, vai ter como consequência uma queda da renda per capita norte-americana e que só vai ser recuperada de fato com a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pode observar que a crise se inicia no governo do Herbert Hoover e ela se encerra no governo, o processo de recuperação vai se dar no governo do Franklin Delano Roosevelt, que vai se adotar de medidas contracíclicas num pacote de investimentos públicos conhecido como New Deal. Como eu disse, esse pacote ele vai ter um efeito em recuperar um pouco a taxa de crescimento do PIB per capita norte-americano, mas não vai ser o suficiente para fazer com que a economia deslanche. Isso vai se dar principalmente a partir de 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, onde as exportações norte-americanas vão crescer, o investimento das suas empresas também, e a recuperação do emprego também vai se dar, puxando o crescimento da economia norte-americana para patamares muito mais elevados do que os anteriores à crise de 29. Aqui, por questão de comparação, a gente pode ver que a crise de 29 ela teve um maior impacto especificamente nos Estados Unidos, que é essa linha preta acima, enquanto que em outros países houve uma maior ou menor impacto. Na Europa, esse impacto foi sentido de maneira mais intensa, até por causa da maior interação financeira dessas economias com os Estados Unidos, enquanto que no Brasil houve essa mudança, mas a crise logo se estancou a partir das políticas adotadas pelo governo do Getúlio Vargas, pelo processo de substituição de importações que acontecia, também pelo fato da economia brasileira à época ser relativamente fechada, e ainda para completar, o nosso sistema financeiro não ser tão integrado quanto com o sistema financeiro mundial, o que fez com que a crise ela tivesse seus efeitos aqui, mas
não fosse tão intensa quanto em outras regiões do mundo. Tá? Nos Estados Unidos, essa crise que vai se iniciar na chamada Terça-feira Negra, ela, que é o dia que a bolsa quebrou, vai levar milhares de pessoas ao desemprego, uma taxa de desemprego de mais de 25% da população, e um aumento da fome e a criação a partir disso para combater esses efeitos de políticas assistencialistas, políticas distributivas de renda e principalmente políticas de investimento público, de infraestrutura, de obras, etc. A grande questão para nossa aula é os impactos que essa crise trouxe para a política e principalmente para a teoria econômica. Então, um ponto que se deve colocar é que quando a economia real entra em crise, ela leva consigo também os seus principais pressupostos teóricos. Né? Então, as teorias que antes a legitimavam tendem a serem deixadas de lado, suplantadas por outras teorias, que é o que vai acontecer então com a teoria neoclássica que vigia até aquele momento. Tá? Então, o ponto que vai ser colocado inicialmente é, primeiro, por que ocorre a crise e, segundo, por que demora tanto tempo para a economia voltar ao seu lugar. Dentro da teoria neoclássica, baseada na lei de Sé, lembrem a lei de Sé que defende que a oferta agregada cria necessariamente a sua demanda agregada e por isso crises sistêmicas são impossíveis dentro dessa lógica equilibrista. Ela não conseguia dar conta de entender a causa da crise. E mais do que isso, as políticas defendidas pela teoria clássica e neoclássica argumentavam, como a gente viu na última aula, que a política monetária, por um lado, era ineficaz e, por outro lado, que as políticas fiscais elas seriam somente úteis se voltadas para uma redução de tributação. Se feito com gastos públicos, isso teria um efeito de endividamento público, que por sua vez afetaria a taxa de juros, os fundos emprestáveis, e como consequência, qualquer avanço conquistado seria revertido. Inicialmente se adotam políticas visando essa ideia da teoria neoclássica, entendendo a crise como decorrência da rigidez no mercado de trabalho, e que o desemprego que estaria ocorrendo ele seria necessariamente só um desemprego voluntário. Tá? Contudo, o que ocorre durante esse período é uma não retomada do crescimento inicialmente, que vai fazer com que essa teoria acabe sendo questionada, principalmente à medida em que, após o início do governo Roosevelt e a implementação dos seus pacotes de investimento público, essa economia, principalmente a economia norte-americana, começa a ter um ciclo de retomada. E a teoria clássica não conseguia explicar ela, nem a crise nem a retomada. Quem vai conseguir trazer luz a esse fenômeno vai ser a obra de John Maynard Keynes, um autor inglês, ligado a professor da escola de Cambridge e considerado o pai da macroeconomia moderna. Então, para o Keynes, a crise ela era decorrência da falta de demanda agregada e não do desemprego. Na verdade, o que ocorria nos Estados Unidos de desemprego não era um desemprego voluntário no qual os trabalhadores não queriam voltar ao mercado de trabalho aceitando um salário menor. Mas, na verdade, simplesmente não havia emprego. Não havia investimento privado e não haviam expectativas positivas que fizessem com que essa situação fosse revertida. Então, a solução para sair da crise seria a intervenção estatal. Além disso, o Keynes vai colocar que, a partir de 1930, houve um retrocesso no intercâmbio comercial entre os países. Ou seja, além de tudo, as nações desenvolvidas elas se fecharam para o comércio internacional, adotando uma política mais protecionista, e isso agravou mais a crise. Então, foi uma questão
de agravamento. O Keynes, a partir disso, adotando uma visão de curto prazo, a fim de solucionar o problema de demanda agregada, faz críticas à lei de Sé e à ideia de exogeneidade da moeda, né, entendendo ela como um fenômeno endógeno ao sistema, e propondo a implementação de políticas estatais, tanto fiscais quanto monetárias ativas. E a partir desse objeto e de estudos anteriores que o Keynes tem principalmente sobre a economia monetária, ele vai desenvolver a sua teoria macroeconômica, tendo como principal obra a Teoria Geral, publicada em 1936. Dentro da Teoria Geral do Keynes, ele tem 5 aspectos fundamentais que dá para resumir ela, ou pelo menos os principais pressupostos. O primeiro deles é a ideia de demanda efetiva, ou seja, de que não existe um equilíbrio dentro da economia, um equilíbrio frequente, né, e que a economia tende ao equilíbrio. Na verdade, ele vai colocar que oferta e demanda agregada elas podem se equivaler, contudo, isso não é o normal. O normal é haver esse desequilíbrio, de modo que é muito comum a ocorrência de crises, né? Ou seja, o sistema econômico é inerentemente instável e, mais que isso, há a possibilidade de desemprego involuntário, né? Ou seja, haverem pessoas que querem trabalhar, mas contudo não haver trabalho para elas, por causa de um problema no lado da oferta. Outro pressuposto importante é a propensão ao consumo e a ideia do multiplicador, onde o Keynes vai colocar que, dentro agregadamente, as sociedades elas apresentam uma propensão ao consumo maior ou menor. Então, os indivíduos eles têm uma propensão a consumir e uma propensão a poupar. Quando a economia ela se encontra em uma posição mais favorável, a propensão a poupar tende a ser maior do que a propensão a consumir, dado que a renda dos indivíduos ela cresce. Ou seja, em situação em que a renda vem crescendo, marginalmente há um aumento da poupança em relação ao consumo. Por outro lado, quando a renda está caindo, ou seja, quando está num cenário econômico desfavorável, existe uma propensão a poupar maior do que a consumir maior do que a poupar. Como resultado, nesse tipo de cenário, políticas que ampliem a renda dos indivíduos terão um efeito maior para a retomada do crescimento. Então, ele vai colocar que quanto maior a propensão ao consumo dos indivíduos, maior vai ser o efeito multiplicador de um investimento do governo. Ou seja, o gasto de $1 vai ter um efeito muito maior, né, de gerar muito mais do que $1, à medida em que a renda dos indivíduos seja menor, né, esteja caindo. Ou seja, em cenários de crise, cenários de depressão, em cenários em que o desemprego é muito alto, políticas de estímulo ao consumo, de estímulos ao gasto do governo vão tender a ter um efeito maior no PIB do que políticas que estimulem a poupança, por exemplo. O outro pressuposto é a eficiência marginal do investimento do capital, onde o Keynes vai colocar que o investimento ele acaba sendo resultado não só da renda dos indivíduos, da renda agregada, do tamanho da demanda, mas também dos custos de produção, mas também da expectativa dos agentes, da expectativa dos empresários. Então, à medida em que o empresariado ele tiver uma expectativa do retorno do seu investimento maior do que as possibilidades de rentabilidade atuais, né, ele tende a investir mais. Tá? Então, quanto maior a eficiência marginal do investimento ou do capital, ou seja, quanto maior esse retorno, maior vai ser o investimento. E o cenário exatamente é esse, depende muito das condições de mercado para afetar o psicológico do empresário. Então, num cenário de crise econômica, em que há ausência de demanda agregada, a eficiência marginal do investimento tende a cair e, como resultado, o investimento de fato também se reduz. O outro elemento é a questão da incerteza fundamental ou da não ergoticidade, na qual, para o Keynes,
a economia e a tomada de decisão dos empresários de investimento, ela é cerceada não só por questões probabilísticas, mas principalmente por incerteza, no sentido de que os indivíduos eles não conseguem conceber exatamente como vai ser o futuro. E quanto maior é a instabilidade do sistema, maior será a incerteza dos indivíduos, e por essa razão, essa incerteza ela vai acabar afetando os níveis de investimento possíveis por parte do setor privado. E o último ponto, que vai estar ligado também à questão da incerteza, é a preferência pela liquidez por parte dos agentes econômicos, na qual o Keynes entende que existe uma não neutralidade da moeda, ou seja, a moeda não é neutra, porque a sua demanda, a sua retenção, ela reduz a demanda por outros bens e ativos, e que ele vai colocar em que quanto maior o nível de incerteza fundamental da economia, maior vai ser a preferência pela liquidez dos indivíduos. Ou seja, quando eu estou numa situação de maior instabilidade e insegurança, eu vou tender a preferir ter uma maior liquidez, ter um maior acesso a ativos líquidos, porque isso me garante um salvaguardo dentro desse cenário. Então, vocês veem que tanto a ideia de eficiência marginal do capital quanto preferência pela liquidez estão atreladas também à ideia de incerteza do Keynes. Então, a teoria geral do Keynes ela funciona como uma teoria sobre a produção e o emprego e uma economia monetária sob incerteza fundamental. Então, aqui nesse slide vocês podem ver, tem a fotinha do Keynes e seu grande bigode e uma foto do primeiro exemplar da teoria geral do Keynes, né? Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Pegando a teoria geral, o Keynes ele vai começar discutindo o que é a teoria clássica e fazendo uma crítica a ela. Então ele vai definir o que é essa teoria clássica e ele resume ela em três aspectos. O primeiro, na teoria clássica, o nível de emprego determinado pela oferta e demanda. O nível de desemprego é determinado pela oferta e demanda no mercado de trabalho. Tá? Ou seja, depende do nível de redução, do nível de pagamento dos salários, para definir o quanto os indivíduos vão ofertar ou não o nível de trabalho deles. A solução para o desemprego dentro da teoria clássica, para o desemprego, é reduzir salários, né, e coibir a ação dos sindicatos a fim de tornar esses salários mais flexíveis e com isso possibilitar com que as pessoas aceitando um salário mais baixo estejam empregadas. E com isso tenham um aumento também do nível de produção. E o outro ponto importante é a aceitação da lei de Sé. Tá? A conclusão do Keynes em relação à teoria clássica é que a teoria clássica era apenas um caso específico da sua teoria geral, no sentido de que a lei de Sé ela só é válida quando a oferta e demanda agregadas se equivalem. E Keynes não nega essa possibilidade, mas ele diz que é um ponto efêmero dentro da trajetória de longo prazo das economias e o mais normal é haver um descompasso entre esses dois agregados, de modo em que a teoria clássica ela só é válida exatamente quando há equilíbrio, mas que esse equilíbrio ocorre quase que por acaso. Então aqui tem um trecho do capítulo 1 da teoria geral, em que o Keynes vai colocar que ele argumentará que os postulados da teoria clássica se aplicam apenas a um caso especial e não ao caso geral, pois a situação que ela supõe acha-se no limite das possíveis situações de equilíbrio. Ou seja, a teoria clássica ela só vale quando há equilíbrio. Quando não há equilíbrio, ela não vale. Ou seja, o que o Keynes está colocando aqui na teoria geral é exatamente de que, como eu comentei anteriormente, de que o equilíbrio ele é possível dentro do sistema econômico, contudo, ele não é provável, no sentido de que não há uma tendência de que ele ocorra, não é o natural do sistema. Bom,
Desse modo, o que o Keynes está rejeitando é o mecanismo lá que o Adam Smith chama de mão invisível, né? A ideia da automaticidade do mercado para igualar a oferta agregada e demanda agregada. E mais que isso, para o Keynes, a poupança e o investimento eles não determinam a taxa de juros. É diferente da teoria clássica, que a taxa de juros ele é um fenômeno real da economia, e da relação entre fundos emprestáveis e nível de investimento privado. Para o Keynes, a taxa de juros ela é um preço. Ela é um preço que iguala a demanda e a oferta por moeda, ou seja, a vontade de reter riqueza sobre a forma monetária. Então está muito mais ligado à preferência pela liquidez dos indivíduos e vai ter motivações distintas para essa retenção de moeda. E é uma inversão causal à teoria neoclássica nesse sentido. O Keynes ele também aceita a teoria de distribuição baseada na produtividade marginal dos fatores de produção, que é um ponto da teoria marshalliana, até ele é bastante criticado pelos demais autores keynesianos, porque ele mantém esse vínculo com a teoria neoclássica inicialmente. No que diz respeito à sua teoria monetária, o Keynes ele vai romper totalmente com a teoria neoclássica. Ele vai colocar aqui primeiro que a moeda ela exerce um duplo papel, no sentido de que ela é, por um lado, meio de pagamento, mas também é forma de riqueza. Ou seja, a moeda ela também assume a forma de entesouramento, uma função que a teoria neoclássica não pressupunha. Lembrem das três funções básicas da moeda que a gente estuda hoje em dia. Né? A ideia da moeda como meio de troca, meio de pagamento, a moeda como unidade de conta, que é a forma como os preços se expressam, e a forma de entesouramento, de acúmulo de riqueza. Essa função, para a teoria neoclássica, não existia, porque lembrem que para eles a ideia de entesouramento nada mais é do que postergar o consumo presente para o futuro. Então, na verdade, não é tu reter por um motivo que seja diferente do consumo, é só tu tá adiando ele, ou tu tá fazendo com que não haja uma coincidência necessária entre recebimento de renda e consumo. Tá? E o Keynes vai colocar que, na verdade, essa forma de riqueza ela pode ocorrer por fatores ligados a aspectos expectacionais. O seu retorno da retenção da moeda ele vem na forma de um prêmio de liquidez, dado que possui liquidez máxima, ou seja, não existe nenhum ativo que seja mais líquido que a moeda. E esse é um ponto que o Fernando Cardim Carvalho vai destacar na sua obra, que é o principal insight da obra do Keynes, tanto do Tratado da Moeda quanto na teoria geral, é de que a moeda ela se torna um ativo, e um ativo que compete com os demais ativos. Então ela não é simplesmente um véu para o valor dos bens. Na verdade, ela é uma mercadoria. Ela é um ativo, ela é uma mercadoria e a aquisição dela implica em abrir mão de ter acesso a outros tipos de ativo. Então, o Keynes também vai colocar que a moeda ela tem a capacidade de acalmar as inquietações dos agentes econômicos ante a incerteza, e quanto mais incerto for o cenário, maior vai ser a preferência pela liquidez, ou seja, maior vai ser o desejo dos indivíduos reterem moeda consigo. Se, para a teoria clássica, a taxa de juros era o preço que igualava o investimento e a poupança, para o Keynes é um prêmio por se abrir mão da liquidez. Então, a taxa de juros é uma premiação por tu ter decidido abrir mão do ativo mais líquido que existe no mundo, que é a moeda. Assim, para o Keynes, a taxa de juros ela não é um fenômeno real, mas sim um fenômeno monetário, ligado à preferência pela liquidez. Tá? Outro ponto a ser destacado na teoria do Keynes, principalmente na sua obra anterior à teoria geral, que é o Tratado sobre a Moeda, é que o Keynes ele divide a economia monetária em dois circuitos, o circuito industrial e o circuito financeiro. No circuito industrial é muito parecido a forma como a moeda se comporta com o modelo da teoria neoclássica, onde
a quantidade de moeda necessária para dar suporte ao giro de bens e serviços produzidos na economia é o que é demandado pelas pessoas. Então, o que seria nada mais nada menos que a velocidade da moeda. E muito próximo à teoria quantitativa da moeda, ou seja, quanto mais bens as pessoas consomem, quanto mais mercadorias são produzidas e as empresas precisam, por exemplo, de capital de giro para fazer com que a sua produção funcione, vai haver uma demanda maior por moeda. Então, nesse sentido, é muito próximo do que a teoria quantitativa da moeda defende. O que diferencia muito essa teoria do Keynes da teoria clássica é o circuito financeiro, onde ele vai incluir nele operações com ativos financeiros, né, com ações, com debêntures, etc. Isto é, que cobre as necessidades de moeda para a realização de compra de ações, títulos da dívida, etc. Tá? Então, a inclusão do sistema financeiro, a inclusão do circuito financeiro dá uma dinâmica distinta para a demanda por moeda, porque ela passa a concorrer com os outros ativos. E nesse sentido, a taxa de juros ela vai ter um papel importante na forma como a economia se comporta, né? De modo que ela realmente afeta o nível real da produção. Tá? Então, para o Keynes, a moeda ela se torna um ativo a depender da expectativa dos juros de títulos, ou seja, o quanto tu vai demandar por moeda vai depender do nível da taxa de juros dos demais ativos que estão sendo pagos, do retorno dos ativos financeiros menos líquidos. E o Keynes ele vai usar até a expressão da economia anglo-saxã, dividindo os agentes econômicos no sistema financeiro entre ursos e touros. Ele vai colocar que os indivíduos eles podem se comportar como ursos, no sentido de que eles podem ter uma expectativa de que a taxa de juros ela vai crescer no futuro, e como ela tende a crescer no futuro, eles vão reter moeda consigo no presente para comprar os títulos no futuro. Enquanto que os touros eles têm a expectativa que os rendimentos eles sempre vão cair, então eles vão acabar sempre comprando e vendendo os ativos agora. Tá? E o outro ponto a ser destacado com isso é que qual que é a lógica existente dentro dessa teoria? É de que existe uma tendência natural em que a taxa de juros de longo prazo seja maior do que a taxa de juros de curto prazo. Ou seja, quanto mais longo for o período em que tu vai receber o teu retorno, mais incerto, e por isso o prêmio tem que ser mais alto, porque tu vai estar abrindo mão da tua liquidez por um período mais longo. Enquanto que quanto mais curto esse período, tu vai receber uma taxa de juros mais breve, porque tu não teve um sacrifício de abrir mão de liquidez por tanto tempo. Mas isso vai fazer com que normalmente existe uma taxa, a curva da taxa de juros tenda a ser ascendente, enquanto mais tempo for o ativo do retorno dele, né, do vencimento do ativo financeiro, maior sua taxa de juros. Mas, e daí vem ocorrendo num período recente, um cenário chamado de juros flat, que é o comportamento da curva da taxa de juros dos Estados Unidos e que vem preocupando desde o ano passado as principais corretoras, os principais investidores. Tá? E o que é esse juros flat? É uma situação em que a taxa de juros de curto prazo ela se aproxima muito da taxa de juros de longo prazo, ou seja, não há uma diferença tão grande entre o que é pago hoje por pegar um título de um vencimento, por exemplo, de 3 meses, com o que tu vai receber por um título com vencimento de 10 anos. Tá? Isso era exatamente o que estava acontecendo nos Estados Unidos. A taxa de juros de 10 anos estava igual à taxa de juros de ativos de 3 meses. E o que isso qual que é a implicação disso? Isso mostra que, na verdade, que a expectativa dos agentes em relação ao futuro é muito deteriorada. E essa expectativa deteriorada implica, normalmente, a percepção de que a economia ela não está funcionando bem. E isso é dado, geralmente, pelo mercado financeiro como um indicativo
da possibilidade de instabilidade e ocorrência de crises econômicas. Então, eu vou mostrar agora no próximo gráfico, primeiro nessa tabela, que vai mostrar, por exemplo, que a taxa de juros dos títulos de 2 anos, por exemplo, é de 2,75 e a de 30 anos é 3,38. Ou seja, uma diferença muito pequena entre elas. Né? Deveria ter uma diferença muito maior. E o que esse gráfico aqui ele vai mostrar é a inclinação da curva de juros dos Estados Unidos, em que vocês podem ver que essa curva ela mostra a diferença entre a taxa de juros de longo prazo com a taxa de juros de curto prazo. Então, quando ela está caindo, a gente está em processos de deterioração da economia. Então, vocês podem observar, por exemplo, que o ponto em que elas se igualam e que passa do zero, e que chega a ser negativo, ou seja, que a taxa de juros de curto prazo é maior do que a taxa de juros de longo prazo, é exatamente no período em que tem a crise das empresas .com, no ano 2000, e que só não eclodiu em algo mais grave por causa da ocorrência da guerra do Iraque. Depois, esse cenário vai se repetir lá em 2007 e 2008, quando tem a crise da subprime. Tá? Então, a gente vai ter lá em 2005, depois em 2008, e isso vai implicar o quê? Uma grande estabilidade econômica. E o ponto que os analistas do mercado financeiro têm colocado é que essa taxa de juros está se aproximando, estava até o início do ano, muito da taxa de juros de longo prazo. Então, chegando próximo a zero, essa diferença. O que implicaria a possibilidade de uma recessão. E se vocês lembrarem, na verdade, no ano passado já se discutia a possibilidade de crise, principalmente das contas públicas dos Estados Unidos. Hoje em dia, atualmente, essa diferença ela se reverteu um pouco por causa da crise do coronavírus, que fez com que o Banco Central dos Estados Unidos reduzisse a taxa de juros de curto prazo a um patamar muito baixo e aumentando então essa diferença entre as taxas de curto e de longo prazo. Mas há essa expectativa de que, voltando tudo ao normal depois da crise do Covid, talvez essa tendência da juros flat retorne. Então, isso mostra uma possibilidade conjuntural de instabilidade da economia estadunidense, e a gente sabe que isso tem implicações para o resto do mundo. Tá? Nesse outro gráfico, a gente pode também observar o comportamento da curva de juros e o do PIB entre o período de 85 e 2017. Vocês podem ver que os períodos de baixa do PIB, que é a linha tracejada, eles coincidem com períodos de baixa da soma das diferenças da taxa de juros. Então, quando a taxa de juros está caindo, o PIB logo em seguida também começa a cair. Então, não é exatamente no mesmo período, geralmente o juros flat ele antecede um pouco a queda do PIB. Tá? Então, fica aqui a dica, é um indicador interessante para se observar no mercado financeiro para entender um pouco o funcionamento da economia. Tá? Agora, como foi colocado, dentro da teoria geral do capítulo 17, o Keynes ele vai colocar outras motivações para a ocorrência da preferência de liquidez para a demanda por moeda, distintas simplesmente do nível de transação que os indivíduos fazem. Tá? Então, ele vai ter 4 motivos principais. O primeiro deles é o motivo transação, que é similar à teoria quantitativa da moeda, que ele está ligado ao circuito industrial. Ou seja, né, o quanto a gente precisa de moeda para realizar investimento e para realizar compra de bens e serviços. E vai estar ligado, vai ter uma relação com o nível de renda nominal. Então, quanto maior a renda nominal dos indivíduos, maior vai ser o motivo transação para demandar moeda. O motivo precaução vai estar ligado a gastos inesperados e barganhas futuras. Tá? Isso implica que, por exemplo, podem ser gastos com saúde, aquele valor que tu guarda para alguma eventualidade que possa vir a ocorrer. E isso, para os indivíduos, está muito ligado a uma questão de segurança, né, de salvaguarda, mas para as empresas é um valor que ela tem para, se ocorrer a possibilidade de fazer um negócio melhor, ela já tem aquele valor em mãos. Tá?
Mas isso é diferente da ideia da teoria quantitativa da moeda de tu postergar o consumo mais para frente. É outra questão, porque aqui vai estar ligado com o nível de incerteza. Então, a função dessa demanda por moeda, com motivo precaucional, está ligado ao nível de incerteza. Quanto maior a incerteza, mais demanda por motivo precaucional tu vai ter. Isso implica que momentos de crise, momentos de alta instabilidade econômica, as pessoas tendam a ter uma preferência pela liquidez maior e retenham mais moeda consigo, porque elas não sabem como a economia vai se comportar no período futuro. Tá? O terceiro motivo é o chamado motivo especulação, em que está ligado a uma incerteza em relação ao comportamento futuro da taxa de juros. Então, quando as pessoas não sabem exatamente como a taxa de juros vai se comportar, e principalmente quanto maior a incerteza sobre esse comportamento, maior vai ser a retenção de moeda consigo. Quanto mais certeza eles tiverem em relação ao futuro, tiverem indicativos de como a taxa de juros vai se comportar, menor a demanda por moeda. E o último ponto é o motivo financeiro, que foi incluído na teoria geral após a primeira edição, em que, depois de um debate acadêmico, o Keynes agregou essa última motivação, que é o motivo financeiro. O motivo financeiro ele tem uma demanda transacional, onde os saldos monetários são mantidos em antecipação da compra de bens de investimento, seja por empréstimo ou venda de bens e serviços. Então, ele resulta da taxa de investimento. Então, quanto maior a taxa de investimento, maior vai ser a demanda por moeda para a realização de investimento de bens de capital, onde muitas vezes o agente econômico ele tem que colocar o dinheiro antes dele já ter um retorno, né, daquele investimento. Não vai ser algo imediato. Então, ele tem que se endividar. Para poder fazer esse endividamento, ele pode pegar o dinheiro emprestado ou pode vender bens e serviços, de modo a ter uma poupança consigo e possa daí investir. Tá? Uma questão em relação à moeda com motivo especulação, aqui, como eu disse, é que ela é atrelada à taxa de juros, né? E tende a ter um comportamento negativo, ou seja, à medida que a taxa de juros vai caindo, a demanda por moeda tende a ir aumentando, fazendo a curva ter uma inclinação negativa. Contudo, um ponto que o Keynes observa é que essa queda, esse aumento da demanda por moeda, ela só vai até um determinado nível. Então, vai se chegar até um determinado ponto em que, por mais que tu reduza a taxa de juros, tu não consegue fazer com que haja um aumento maior por demanda por moeda. Por quê? Né? É o que o Keynes chama de armadilha de liquidez. Esse momento, esse ponto, geralmente em que a demanda por moeda se torna inelástica, está muito relacionada a patamares em que o nível de crescimento econômico está defasado e está ocorrendo um grau de incerteza muito alto, uma recessão elevada, um nível de desemprego muito alto, e que vai fazer com que as famílias optem por reter moeda consigo e não reverter isso, né? Então, elas não vão gastar mais, elas não vão diminuir a sua demanda por moeda ou aumentar ela, independente do que ocorrer com a taxa de juros, tá? Por não saber exatamente como as coisas vão se comportar. Então, o nível de incerteza é tão alto que a política monetária, nesse ponto, se torna completamente ineficiente. Dito isso, o Keynes, ainda pegando esse entendimento dele do comportamento da taxa de juros das moedas, ele vai desenvolver uma teoria da precificação de ativos relacionados à preferência pela liquidez. E lembrem, aqui é um ponto fundamental da obra dele, porque o Keynes ele vai colocar a taxa de juros, a moeda, como um ativo como outro qualquer, um ativo financeiro. E para ele, para entender como um ativo é precificado, ele vai considerar da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que considerar a taxa de apreciação do valor de mercado, que é a letra A, mais o rendimento do ativo, o quanto o ativo vai render,
menos o custo de carregamento na conservação do ativo, ou seja, os custos de manutenção daquele ativo, mais o prêmio pela liquidez. Tá? Então, quanto o prêmio pela liquidez ele é um trade-off entre os retornos esperados, e o prêmio preferência pela liquidez é um trade-off entre os retornos esperados A mais Q menos C, e o prêmio pela liquidez. Então, quanto eu vou ter de ganho de rendimento por abrir mão da minha liquidez. Tá? Então, é dessa maneira que os ativos financeiros seriam precificados dentro do sistema financeiro. E o que ele vai observar? Que com ativos de bem de capital, a taxa de apreciação tende a ser negativa, no sentido de que os bens de capital eles se desvalorizam com o passar do tempo. Né? Já a questão da diferença entre o nível de rendimento menos o carregamento tende a ser positivo, né? Porque eles vão gerando, a taxa de carregamento vai diminuindo ao longo do tempo, enquanto que o nível de retorno, de rendimento, vai crescendo à medida que se produzam mais bens. E já o prêmio pela liquidez é baixo. A moeda, por sua vez, ela tem uma taxa de apreciação igual a zero. A questão do retorno, que não tem retorno, menos o carregamento, que também não existe, também é zero. Já o prêmio pela liquidez é máximo. Tá? Ou seja, tu tem total liberdade para o uso daquele ativo. E os títulos, né, que podem ser títulos públicos, podem ser títulos acionários, etc. Eles podem ter uma apreciação positiva ou negativa, dependendo do comportamento do mercado. A diferença entre o rendimento e o custo de carregamento tende a ser positivo, mas às vezes pode ser negativo. E a prêmio pela liquidez ele é variável, né, porque depende do nível de apreciação, mas normalmente ele é alto. Né? Então, geralmente, os títulos, principalmente ações, por mais que tu esteja abrindo mão da tua liquidez, tu vai ter um retorno muito elevado. Então, é dessa forma que o Keynes ele vai entender a precificação dos ativos, e ela vai variar de acordo com esses elementos. Tá? Então, a depender de como a economia estiver se comportando, ou a expectativa dos agentes estiver localizada, a taxa de apreciação, a diferença entre o rendimento e o carregamento e o prêmio pela liquidez variam, o que faz com que se opte por um ou outro desses ativos. Por fim, dentro dessa teoria, o Keynes ele vai propor algumas políticas econômicas. Né? Então, o primeiro ponto é que, como vocês sabem, isso já é defendido pelo Keynes lá desde 26, no artigo dele, O Fim do Laissez-faire, ele vai defender uma atuação ativa do Estado, né, em setores em que o setor privado não se encontra. Né? Então, não é fazer o mesmo que o setor privado faz, né, bem ou um pouco melhor, um pouco pior, mas fazer exatamente aquelas atividades que o setor privado geralmente não faz. Um exemplo disso a gente pode pensar na pesquisa básica. Eu sugiro nesse ponto o livro Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, como um complemento para essa aula, onde ela mostra, né, historicamente no estado, e pegando os Estados Unidos e a Inglaterra como modelos, espaços da economia em que o Estado ele acaba atuando como empresário e guiando investimentos privados. Tá? A teoria geral ela foi utilizada durante boa parte do período pós-30 como um instrumento de diagnóstico da realidade, e ressaltando principalmente o uso da política fiscal como um instrumento anticíclico que está colocado principalmente no capítulo 24 dessa obra, e o uso de uma política monetária ativa. Tá? O investimento como fator determinante para o nível de emprego e os gastos do governo via política fiscal seriam mais eficazes do que a via tributária, isso se baseando por causa do efeito multiplicador deles, e tomando como exemplo, né, real o cenário da crise de 29. A natureza incerta do conhecimento do futuro vai explicar a existência do dinheiro como reserva de valor, como a incerteza da inversão em capitais reais. Tá? Então, é exatamente o fato de que, dentro dessa teoria, se assume de que quanto maior a incerteza, a ocorrência de incerteza, maior também vai ser a tendência da moeda ser utilizada como reserva de valor, como tesouramento.
Tá? Então, esses são fatores que devem ser considerados na construção da política. Outro ponto também que é salientado pelo Cardin é que uma política monetária de caráter keynesiano que vise combater o desemprego deve ser feita pelo open market. Tá? Então, a ideia geral é para não gerar pressão inflacionária e ter uma maior efetividade, o melhor caminho é o Banco Central atuar afetando o nível do investimento privado a partir da compra dos títulos e alteração dos rendimentos, ao invés de simplesmente injetar moeda a rodo na economia. Né? O outro ponto é que a eficácia da política monetária ela dependerá da forma como os agentes econômicos decidem alocar sua riqueza monetária, o que está atrelado também ao nível expectacional. Então, em alguns momentos, a expectativa dos agentes ela é mais propícia ou menos propícia para a utilização de um tipo de política econômica. Cabe muitas vezes ao Banco Central tentar captar esse tipo de sensação, mas é algo complexo, né? Difícil de ter uma resposta precisa. Né? Então, esse é um limite da política monetária também. Por fim, as referências dessa nossa aula foram principalmente o capítulo 3 da obra do Cardim de Carvalho, né, Economia Monetária e Financeira, e também o capítulo 9, que disserta mais sobre política monetária. Tá? Como base, leitura complementar, o Hunt, né, o capítulo dele sobre o Keynes, a teoria geral, principalmente o capítulo 17, e também o artigo Fim do Laissez-faire, de 1926. Tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Leiam os capítulos. Eu vou deixar amanhã uma atividade para vocês responderem. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e bons estudos.